Vamos à porção de promessa para você hoje. Ela se encontra em Gênesis 45, verso de número 8, e diz: Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aqui José revelou a seus irmãos que era irmão deles, o irmão que eles haviam vendido como escravo muitos anos antes. José não só superou suas circunstâncias com o poder de Deus, mas também aprendeu a perdoar seus irmãos pelo que fizeram a ele. Mesmo depois de tudo que os irmãos de José fizeram com ele, José os encorajou aqui com palavras que vieram de um coração amoroso e misericordioso. Sim, eles erraram e eram culpados. Mesmo assim, José disse que não pensassem em seus pecados, mas no que Deus havia feito por todos eles. Deus anulou a atitude odiosa, enfurecida e as ações cruéis dos irmãos e tornou tudo em bem. Veja as palavras de José em Gênesis capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Esta é a versão do Antigo Testamento de um texto que se encontra no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seus irmãos foram responsáveis pelos sofrimentos de José, mas Deus os usou para cumprir seus propósitos divinos. Deus havia pegado a má intenção deles e usado como parte de seu plano para enviar José ao Egito, onde ele obteve uma posição de governo que mais tarde lhe permitiria salvar a própria vida dos seus irmãos e salvar a Israel. Deus tinha um plano para José no início de sua vida. Embora José tenha passado por alguns altos e baixos, Deus usou essas circunstâncias e essas experiências negativas para moldar José. Deus não apenas usou essas experiências para trazê-lo ao posto de governo, mas essas experiências negativas foram usadas por Deus para refiná-lo e prepará-lo para ser um líder eficaz. A história de José e de seus irmãos, portanto, nos encoraja a reconhecer a sabedoria e a soberania de Deus nos assuntos da vida e nos encoraja a confiar em suas promessas. Não importa quão escuro o dia possa parecer. Provérbios 19, 21 nos diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deus enviou José ao Egito para que a família de Jacó pudesse ser preservada e a nação de Israel nascesse. E finalmente desse a palavra de Deus e o Salvador do mundo. Sem perceber, os irmãos de José estavam auxiliando o Senhor a cumprir sua aliança com Abraão.
Que Deus te abençoe nesse dia e que tudo contribua para o seu bem, assim seja. Amém.